Existe alguma exceção em que as alterações nas legislações trabalhistas não são boas para o cliente, para o advogado ou advogado trabalhista? Sim, inúmeros. O risco de se ingressar hoje com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho deve ser muito bem calculado e dividido com o seu cliente. Porque nós estamos falando, às vezes, de uma ação aí de 100 mil reais, em que os seus pedidos serão parcialmente procedentes, então vai gerar uma sucumbência recíproca, dependendo se houver perícia judicial e você for sucumbente nessa perícia, você também vai ter que pagar. Se o seu trabalhador cliente aí recebe 40% mais do teto maior do INSS, ele não vai ter a justiça gratuita reconhecida, então esse risco precisa ser calculado, dividido com o cliente e muito bem esclarecido. Hoje o risco maior na Justiça do Trabalho é esse, né? E aí, o que eu senti quando ocorreu a reforma trabalhista de 2017? Eu achei, gente, que eu ia parar de advogar. Assim, o movimento do meu escritório caiu de, sei lá, eu atendi em média aí 15 bancários por mês, 10 bancários por mês, caiu aí às vezes para um bancário, 2 bancários. Teve mês que eu não atendi nenhum bancário. Então, assim, eu precisei sentar, pausar, reformular toda a minha estratégia de atuação, entender como que seria o movimento da minha advocacia a partir dali, né? Então eu fiquei frustrada, eu senti medo, tô falando de 2017, daqui a pouco faz 4 anos, senti medo de não conseguir advogar em outros nichos dentro do trabalhista. Enfim, parece que tudo aquilo que eu passei quando eu comecei lá em 2007, lá em 2011, quando eu montei meu escritório, eu voltei a sentir tudo. Medo de não ter dinheiro, de não entrar no horários. Tudo aquilo precisou ser trabalhado internamente por mim e eu precisei reformular o meu modelo de negócio, o meu Canvas Business, né? Passou a ser imprescindível eu estudar juntamente com o meu cliente as melhores soluções, a estratégia. Eu comecei a atuar de forma mais extrajudicial, comecei a sentar na mesa com o empregador, independente da ação trabalhista. Então eu precisei estudar melhor métodos de negociação, formas alternativas de resolver conflitos trabalhistas. A gente precisa se adequar. O advogado trabalhista, ele não pode ser aquele generalista, ele tem que sair da zona de conforto, se tornar um advogado de excelência. O mediano não tem vez mais, aquele copia e cola que sempre existiu e que sempre fez com que a advocacia trabalhista fosse o patinho feio, não cabe mais na Justiça do Trabalho. Hoje, para você se manter na área trabalhista, você realmente precisa ser um advogado de excelência, fora da média, fora da curva, né? Claro que trouxe modernidade. Eu sei completamente que a modernidade, as adequações legislativas, elas precisavam ocorrer, mas não com esse mote de redução de direitos trabalhistas como foi, né? Então o sentimento exatamente foi esse, foi de medo, insegurança, tristeza.